Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é 30 de dezembro, segunda-feira. Deus abençoe a nossa semana. Estamos lendo aqui 2 Pedro, capítulo 3, verso 4. Eles proclamarão: o que aconteceu com a promessa da sua vinda? Ora, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. O apóstolo Pedro está fazendo uma referência aos zombadores, escarnecedores da palavra de Deus, da promessa da vinda de Jesus, que podem, em extrato, né, em síntese, fazer provocações como essa, né? E muita gente que cansou de esperar Jesus, né? Como lá na parábola de que o responsável passou a espancar os seus conservos porque considerou que o senhor não voltaria mais, né? E assim, muita gente tem adotado essa conduta como se o senhor não retornasse mais. Ou porque demora, passa a zombar, né? Mas eu achei um salto até de fé quando ontem estudamos na escola dominical sobre as promessas infalíveis de Deus. E eu achei muito interessante falar de promessas infalíveis, apontando como texto bíblico básico a volta de Jesus. Eu achei lindo. Para mim é fé, né? Porque quer demonstrar que as promessas de Deus não falham a partir de um evento que ainda não aconteceu. Então, só os da fé podem ficar ancorados, seguros nessa promessa por causa da fé, né? Por causa daquilo que o Senhor prometeu e nós confiamos, por causa do próprio ensinamento do apóstolo Pedro aqui, entre outras porções de Paulo, né? Em Tessalonicenses, se eu não estou enganado, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, trechos de Coríntios e outras porções, e aí você também pode somar a construção desta promessa que foi chamada de infalível, textos dos profetas, tanto maiores como menores, fizeram apontamentos da vinda de Jesus em duas instâncias, né? E a maioria dos profetas do Antigo Testamento estão falando da volta do Senhor, a volta pessoal, né? A segunda fase do seu retorno, quando ele vai, quando ele virá para governar esta terra. Isso parece muito absurdo aos ouvidos, principalmente dos ímpios, dos que não creem, e se tornou também absurdo para aqueles que não creem em arrebatamento, né? Que, portanto, não creem na primeira fase do retorno da volta de Jesus. Preferem dizer que cada um tem o seu próprio arrebatamento a partir da morte física. Então, quando há o passamento de um crente, para esse crente é o arrebatamento, mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina um evento, né? Um rapto. E Jesus falou disso, o apóstolo Paulo falou disso. Enfim, nós não temos dúvidas deste retorno em duas fases. Um que ninguém vai ver, ele vem nas nuvens arrebatar o seu povo, né? E a segunda fase, ele vem, todo olho verá, ele trará julgamentos e inaugurará o reino milenar. Muita gente não crê em nada disso, mas eu não sei o que os crentes fazem com tantos textos que apontam estes eventos. Eu não sei que significado dão
ou se apenas ignoram, ou se estão como parte de uma escola de interpretação que espera acontecer para ver como é que vai ser, né? Sei, né? Eu não sei como é que pode haver uma indiferença teológica, profética, com relação a estas verdades. Apóstolo Pedro não era destes. Apóstolo Pedro, muito pelo contrário, ele está dizendo que apesar de surgirem zombadores, escarnecedores, que vão questionar que nada mudou, né? Que desde que os antepassados morreram, tudo continua como o princípio da criação. Então, para estes zombadores, nada mudou. A terra é nossa, é o nosso jeitinho de viver, estamos aqui, nada mudou, nada vai acontecer. Que história é essa de vinda, né? Ah, e aí, o apóstolo Pedro, ele corta, né? Corta esse escárnio, dizendo que deliberadamente estas pessoas não reconheceram. Eles citam aqui os antepassados e o apóstolo Pedro, ele estica para mais antes foi errado, né? Para antes dos antepassados citados aqui. Ele vai para a criação. Ele diz: desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados os céus e a terra. Então ele vai para a criação do mundo. E esta foi formada da água, porque a terra estava coberta pelo que foi chamado de um oceano primitivo, e por meio da água, né? Onde o Senhor foi fazendo separação das águas, surgiu a porção seca e depois, enfim, na sequência lá de Gênesis capítulo 1 e 2, né? E ele cita que a terra, portanto, surgiu da água, por meio da água, mas também cita um evento muito importante. Quando ele diz foi pelas águas, né? Que o mundo daquela época foi submerso e destruído. Isso é uma referência reta, reta para o dilúvio que aconteceu. Então ele cita que Deus, pela sua palavra, que palavra, Osmar? Haja luz, né? Haja luz, haja isso, haja aquilo. Deus criou pela palavra do seu poder todas as coisas, né? Nada existia, pela sua palavra tudo foi criado. Então ele diz: como é que a gente pode se apoiar, ter segurança numa promessa que, segundo a visão de muita gente, se retarda, demora demais, né? Ele diz, gente, o Deus que empenhou a palavra lá e disse, haja e houve, e o mundo foi criado, aí ele diz, o verso 7, ora, por intermédio da mesma palavra, é portanto o mesmo Deus, é o mesmo poder, ele agora vai para o fim do mundo. Ele diz, os céus e a terra que hoje existem estão também preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Onde é que nós estamos? Eu, você e os que escarnecem. Estamos entre a palavra do Senhor, do haja luz, os hajas de Deus, né, o bara, a criação, para uma palavra que já está determinada, onde o Senhor fará um novo céu, uma nova terra, lá no fim escatológico da sua revelação, ou do Apocalipse, ou da revelação de Jesus Cristo. Então nós estamos entre dois eventos que não dá para negar, né? Nós estamos no meio. E no meio, não exatamente no meio, mas estamos entre esses dois eventos. E entre esses dois eventos tem uma outra palavra empenhada, que o Senhor vai cumprir a sua promessa, ainda que muita gente ache o contrário. E aí, por que o Senhor não fez isso ainda?
porque não pode fazer? Pode. Mas o apóstolo Pedro tem um outro argumento. Ele diz: o Senhor não atrasa, não está atrasado. Pelo contrário, é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, pensar na volta de Jesus em termos cronológicos, primeiro que datar é loucurinha, né? Porque Jesus deixou claro que não dá para datar, né? E que só o Senhor sabe, o Senhor Deus sabe. Mas ele deixa aqui a questão da iminência, o apóstolo Pedro, quando ele diz: entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão. O ladrão não manda aviso, não manda um WhatsApp, não te avisa: olha, eu vou te assaltar na esquina tal, na rodovia tal, no comércio tal, eu vou invadir a sua casa no horário tal. Ele não avisa. Portanto, a volta do Senhor é desta maneira, né? E ele questiona como é que nós vamos viver a piedade, viver a vida cristã, sabendo destas coisas, que tipo de pessoa a gente vai ser enquanto aguardamos esta promessa, aguardando o dia do Senhor e, como ele diz, apressando a sua vinda, no sentido de desejar muito, né? Como a coisa mais importante, né? Então ele termina essa parte, né? Dizendo que estamos confiados na sua promessa e esperamos um novo céu, uma nova terra onde habita a justiça. Essas promessas, amados, que, como eu disse, numa fé, né, para demonstrar que as promessas de Deus são infalíveis, nós nos debruçamos sobre uma promessa que ainda não aconteceu. Deus te ajude entre o evento lá da criação e até esse final. Quantas promessas de Deus para Israel tiveram fiel cumprimento? Quantas promessas de Deus até para a humanidade? Por exemplo, Deus prometeu que nunca mais inundaria esse mundo com água. E ele fez isso, né? A gente tem episódios de problemas, né, com chuva e tal, as cheias e etc. No entanto, um dilúvio nunca mais. A gente tem promessas específicas para a igreja. E aí, todo aquele estudo que foi feito, algumas são condicionais, as outras incondicionais. Importante sempre ressaltar que algumas promessas são para Israel, o povo de Deus, né? Com quem Deus tem um tratamento diferenciado, e para a igreja, né? Mas a gente tem que ficar firme nas promessas do Senhor. Ontem foi um dia feliz, onde terminamos este estudo. E fica aqui, meus amados. Deus não cumpriu a sua promessa, porque o apóstolo Pedro já explicou. Ele é paciente, ele é longânimo. Ele ainda quer que mais pessoas se convertam. Deus não falha. Deus não é homem, como foi falado ontem. Não mente, não se arrepende, não tem más intenções. Não mente no sentido de enganar, de prometer aquilo que não fará. Deus não faz isso. E também não é como o ser humano que às vezes promete com as melhores das intenções, mas não consegue cumprir. Como um pai que promete pagar a faculdade, mas na época da faculdade do filho, da filha, está desempregado. Então ele teve toda a intenção, mas não teve as condições. Deus não está preso nem em mau caratismo, mentiras e por aí vai, nem tampouco por Deus não é finito, Deus é infinito, ou seja, ele sempre pode fazer o que ele diz que faria, né? Então a gente pode confiar no Senhor o tempo todo. É um estudo maravilhoso. Vocês ainda podem
adquirir essa lição, tem na internet, e estudar, sabe? Pensar nas promessas de Deus, porque é nisso que devemos estar ancorados, é nestas coisas que devemos pensar, porque o dia do Senhor virá e não tardará. Lembra dessa metáfora? Um ladrão não manda aviso. Estejamos, pois, atentos, preparados, cuidando da nossa vida espiritual. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai Celeste, que aguardamos, ó Senhor, a tua vinda, é a nossa esperança, é a nossa âncora, é a promessa para nós. Aguardamos, pedimos ao Senhor, renova o vigor, a força dessa promessa na nossa mente, no nosso coração. É o que eu peço para todos os meus irmãos, no nome de Jesus. Amém.